Vamos lá, pessoal, mais uma vez com vocês aí. Hoje vamos falar sobre alergia alimentar. Pouca gente fala sobre esse assunto. Parece que não existe dentro do ser humano reações ao que ele come. É verdade, a medicina tradicional não fala muito em alergia alimentar. Fala em doença, fala que tem que tomar remédio, tem que isso, que aquilo. Mas a alergia alimentar é responsável por uma série de doenças no corpo da gente e ela vai piorando cada vez mais. Inclusive a obesidade, que as pessoas tanto falam e o mundo está cada vez mais obeso, tem uma relação muito grande com a alergia dos alimentos que ele come. Então, a alergia alimentar é responsável por uma crise de enxaqueca, por diarreia, por estufamento, por desconforto abdominal, por insônia, por infertilidade. Veja bem, gente, mulheres que não conseguem engravidar, às vezes têm alergia alimentar a algum alimento. Alergia a algum alimento que vai mexer com todos os seus hormônios, né? Ela está ligada também ao estresse, está ligada à depressão, à ansiedade, à angústia, à esquizofrenia, e todas as doenças que você pode imaginar. Lá adiante o Alzheimer, o Parkinson principalmente, né, que a pessoa começa a tremer, tem muito a ver com o glúten, com o açúcar. E tudo isso aí começa, como eu já falei várias vezes, ao nível do nosso intestino. Nosso intestino, se você abrir ele, ele é um campo de futebol. Cada graminha que tem ali tem um viés entre uma grama e outra. E ali podem passar alimentos estranhos ao nosso organismo, que vão criar reações imunológicas, antígeno-anticorpo. Tem alergias que são tão violentas que chama-se choque anafilático. Você ingere uma proteína estranha, você faz uma injeção de algum produto estranho, você pode morrer imediatamente. Você vai mexer com as imunoglobulinas, a IgE principalmente, que faz esse efeito imediato, em questões de segundos você pode vir a morrer. Muita gente já morreu de choque anafilático, por exemplo, comendo um camarão, quem é alérgico ao camarão, né? E assim por diante. E as alergias tardias, esse que é o nosso grande problema, que nós não sabemos como lidar, na maioria das vezes. São as alergias que aparecem 15 dias depois que você ingeriu um alimento. 48 horas depois que você comeu um pão de queijo, você pode fazer uma crise de enxaqueca. Depois pode fazer uma crise de diarreia. 60 dias depois que você comeu alguma coisa, você pode fazer uma crise alérgica. Pior, às vezes na primeira infância você estraga seu intestino, a criança que come um carboidrato, uma farinha, um leite de vaca, enfim, qualquer um alimento que os mais alérgicos que tem, para o resto da vida ele pode ter asma, bronquite. Sinusite é muito comum na primeira infância, bronquite, otite, são todas doenças ligadas à alimentação da gente, à alergia alimentar. Então, pessoal, o que a gente tem que fazer? Tomar remédio? Não vai resolver o problema. Vai aliviar os sintomas, mas vai continuar com a alergia. Você tem que fazer a prevenção, gente. Você tem que ver o que te faz mal. A criança que vive no médico, na primeira infância, com essas inflamações, otite, sinusite, bronquite, começa a tirar os alimentos mais alergênicos que nós temos, né? O adulto que tem asma, começa a tirar os alimentos que ele tem, que podem provocar asma, que a gente sabe, né? Que são os alimentos inflamatórios. Na verdade, tudo vira inflamação e hormônio, né? Quem é que rege o nosso organismo para ele não criar essas alergias alimentares? São os eicosanoides, são os hormônios que nós chamamos de prostaglandina e leucotriene. Eles vêm da onde? Vêm da gordura. Então nós temos que começar com as coisas mais simples, além de tirar os alimentos que supostamente pode fazer o teste de alergia também. No Brasil nós já temos testes avançados, fazem 112, 120 testes com uma amostrazinha de sangue. Mas eu ainda falo da maneira geral, na maneira prática, sem fazer muito exames, né? Você vai tirar os alimentos que a gente sabe que são mais alérgicos, é o amendoim, é o milho, que tem muito agrotóxico, os frutos do mar, que tem gente que são alérgicas, tem gente que é alérgica ao ovo, embora seja um excelente alimento, a pessoa come ovo e não se sente bem, para de comer ovo, teu corpo fala, né? Você tem as farinhas que nós sabemos que tem glúten, são altamente tóxicas, são altamente inflamatórias. Os refrigerantes que têm quantidade de açúcar imensa, um dos piores alimentos que nós temos é o açúcar. Um dos mais inflamatórios do nosso corpo é o açúcar, né? A carne de gado tem gente que é sensível, a carne de porco tem gente que é sensível, basta você prestar atenção. Então, o negócio assim, gente, a alergia alimentar também é perfeitamente prevenível. Você tem que prestar atenção e você tem que ter a orientação, ninguém nasce sabendo, meu. Se você não tem uma pessoa que vai te orientar sobre esse assunto, você vai continuar com todas as suas mazelas da vida, inclusive a asma, o DPBOC, o enfisema pulmonar que vem mais tarde, e assim por diante. É só uma pincelada sobre a alergia alimentar. Mas presta atenção, existe, e muito, cada vez mais, no mundo que nós vivemos. Muito obrigado.